Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te damos graça, te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Pai, porque nós decidimos estar presente. O Senhor é tão bom. Vamos construir todo esse legado, a nossa vida em Ti. Essa é a nossa decisão, Pai. Esse foi o lugar, a posição que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. E nós tomamos essa decisão hoje. Nada vai poder nos separar do Teu amor, da Tua graça, da Tua autoridade, do Teu poder. Esse é o tempo de crescimento. Esse é o tempo de multiplicação. Esse é o tempo de restituições. Esse é o tempo de indenizações. Esse é o tempo onde a igreja vai crescer e avançar. Pai, obrigada. Obrigada por este poder que mora dentro de nós. Esse poder que vai banhar esta terra. Os lugares por onde nós passarmos, Pai, o seu avivamento vai começar. A salvação vai chegar. A cura vai chegar. A liberdade vai chegar. Porque nós carregamos a salvação. Nós carregamos, Pai, o bem mais precioso que se chama Jesus. E é por isso que nós estamos hoje, neste domingo, reunidos como igreja para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Declaramos sim, Pai, como unidade do corpo de Cristo, restituições, indenizações vindo sobre o seu povo. Porque o Senhor é aquele quem cuida de toda a sua igreja. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque nós decidimos, Pai, recalcular a rota. Nós decidimos, Pai, deixar para trás tudo aquilo que nos impede de avançar. Pai, muito obrigada, porque essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, nós agarraremos, Pai, nós não soltaremos, porque hoje nós temos a sua revelação. Aleluia, glória a Deus, igreja. Diga, o Senhor é bom. Amém. Aleluia, pode se sentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Graça e paz sejam multiplicados no pleno conhecimento da verdade. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Ela é a única apta, queridos, para dividir espírito, alma e corpo. Mas a parte B é melhor ainda, porque ela é a única que traz à tona as intenções dos nossos corações. E é por isso que nós estamos crescendo e avançando. Amém, queridos? Não somos a igreja que milita, somos a igreja triunfante. Amém? A igreja que já venceu. Amém? Então, queridos, o nosso tema desta noite é portas abertas para uma nova estação. Cristo nos alcançou com a sua graça, abriu diante de nós uma porta e nos chama a permanecer preparados para a sua volta. Aleluia. O louvor é sempre guiado, né, pastor? Nós nem combinamos e a revelação chega no Espírito. Amém? Nós vamos percorrer aí esses 3 textos e eu quero que você me ajude, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos de cabisbaixo devido às pressões, às notícias, os acontecimentos, nós ficamos fraquinhos, amém? Mas o Senhor quer nos ver forte, amém, queridos? Porque nós somos testemunhas do Deus Altíssimo, amém? Deixa eu só lembrar uma coisa para você. Nós que somos filhos, queridos, nós somos vitrine por onde nós passarmos, amém? Por mais que acontecimentos venham, o Senhor, Ele exerce a autoridade dEle sobre e dentro de você, amém? Então, você precisa ser exemplo nesses dias, amém? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmo 116.
Vamos percorrer um pouquinho a leitura da palavra para ver aonde o Senhor quer nos conduzir. Amém? Aqui no Salmo 116, diz o seguinte, verso 1. Amo o Senhor. Quem ama o Senhor aqui? Ah, mas está muito fraco. Depois de um louvor desse maravilhoso, eu vou perguntar de novo para você ficar bem feliz. Quem ama o Senhor aqui? Aleluia. Está escrito aqui. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Olha aí, basta você pedir. Alinhado com a palavra. Concordando com a palavra. Amém? E ele diz assim, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. Já pensou sobre isso? Deus se inclinando para ouvir a sua voz, para ouvir a sua oração. Diz assim, a morte me envolveu em suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Olha o verso 4. Então clamei pelo nome do Senhor e disse, livra-me, Senhor. E o Senhor, que é compassivo e justo, o nosso Deus, que é misericordioso, nos livrou. Nos livrou do quê? Diga, da morte eterna. Uau, isso que é uma boa notícia. Haja o que houver, nós estamos em Cristo. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Sabe, queridos, esse salmo fala de muitas aflições, mas ele fala de um clamor. Aonde houve uma intervenção divina, logo depois um descanso e, por fim, uma gratidão. Sabe, todos nós passamos por aflições, mas o Senhor diz na sua palavra que Ele é misericordioso e justo. Olha o que está escrito no verso 6. O Senhor protege os ingênuos. Você sabia que no tempo de ignorância, nós não seremos cobrados de absolutamente nada? Mas quando a revelação chega, queridos, nós só temos uma opção, em colocar em prática tudo aquilo que chega como revelação nos nossos corações. É por isso que a palavra diz que nós nos tornamos indesculpáveis. Amém? E ele diz, eu estava diante da morte e ele me salvou. Olha o verso 7. Diz assim, volte minha alma a descansar, pois o Senhor tem sido muito, muito, muito bom. Você sabia que tem hora que você precisa falar para a sua alma a respeito de Jesus? Você precisa falar, ei, é só uma circunstância, está passando, porque as nossas vidas estão guardadas em Cristo Jesus. Deixa eu te dar uma dica. Todas as vezes que você passar por alguma aflição, seja qual for a aflição, você vai tirar os seus olhos das circunstâncias e você vai colocar os seus olhos em Jesus, porque é a alegria dele que é a sua força. Agora, se você não tomar a decisão de colocar os seus olhos em Jesus e alimentar a sua alma, é perigoso, queridos. Pode acontecer do seu corpo sofrer. É por isso que existem muitas pessoas que estão passando por essas doenças psicossomáticas e que têm aumentado muito no meio cristão. Depressões, síndrome disso, síndrome daquilo. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, independente do que esteja acontecendo. E nós estamos sendo construídos em Cristo. Não foi assim que nós cantamos aqui? Essas coisas que saem da nossa boca, elas precisam sair com autoridade, queridos. Autoridade para outros, não autoridade para você. Porque primeiro o Senhor fala conosco, primeiro o Senhor trata conosco, para que então nós possamos vir ajudar outras pessoas, amém? Agora, olha o verso 11.
Ele vem falando sobre aflição, e ele vem falando que clamou ao Senhor, a intervenção divina veio. Ele diz: a minha alma precisa descansar no Senhor. E olha o verso 11, o verso 12, na verdade, diz assim: o que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? A minha pergunta é: o que o Senhor tem feito para você? O salmista nos respondeu: nós estávamos fadados a ir para o inferno, mas Deus enviou o seu bem mais precioso, Jesus, naquela cruz. Eu não sei você, mas esta pergunta eu me faço todos os dias. E eu pergunto: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso oferecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem me feito? Porque, queridos, ainda não acabou. Existem ainda muitas coisas a serem feitas. Existem ainda muito trabalho a ser executado por nós que somos a igreja. A palavra do Senhor diz que nós, aqui nesta terra, na autoridade do nome de Jesus, nós faremos obras ainda maiores. Sabe o que isso significa? Que aonde você colocar a planta dos seus pés, as trevas precisam retroceder. Sabe o que isso significa? Que aonde você colocar as suas mãos, haverá multiplicação, haverá restituições, haverá indenizações. Querido, Satanás não pode ficar cirandando na sua casa, Satanás não pode ficar cirandando na sua empresa, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, porque o que habita em você é muito maior. Essa é uma convicção, queridos, que precisa estar dentro de você, porque todas as vezes que circunstâncias se levantar, situações aparecerem, você precisa estar cheio do poder de Deus, cheio desta palavra. Sabe, não para aparecer, não para mostrar para as outras pessoas que você é tão forte, mas para você resolver a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a salvação, o crescimento, queridos, é único. Você pode até conviver com a sua família da fé, você pode até conviver com o seu cônjuge, com os seus filhos, mas a responsabilidade de crescimento é inteiramente sua. E está chegando o dia, queridos, que tudo isso terá um fim. E nós seremos cobrados daquilo que nós estamos fazendo debaixo do sol. Amém? E é interessante que no verso 14, no verso 13, ele diz assim: celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Ele diz no verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo. No verso 18 diz assim: cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Isso significa que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E quando você diz que vai cumprir os seus votos, você vai louvar ao Senhor. Você não faz isso somente dentro da igreja, mas você faz isso no seu ambiente da casa, no seu ambiente de trabalho, porque a palavra diz que se nós queremos verdadeiramente agradar ao Senhor, então nós levantaremos, enquanto nós tivermos vida, o cálice da salvação, não somente diante de Deus, mas diante do povo. Amados, deixa eu lhe dizer, existe um povo separado para você salvar. Eu vou dizer de novo para você se alegrar. Existe um povo que o Senhor separou para que você possa alcançar. Aleluia! Essa é a chave. Não é sobre o que eu quero fazer, mas é sobre aquilo que o Senhor separou para nós. Portas abertas, através da graça, foi liberado para todo aquele que crê. Um dia nós estávamos fadados à morte. Jesus veio e nos livrou da morte, nos tirou da miséria,
nos colocou num reino de abundância e nos sarou e nos limpou. O que devolveremos ao Senhor por tamanha graça? A obediência e a fidelidade a Deus e aos seus princípios. Sabe, queridos, lá em Apocalipse, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Apocalipse 3. Quero tentar ficar aqui para a gente ir até o final. Aqui fala de uma igreja, queridos, Apocalipse 3, a partir do verso 7. A palavra diz que existia uma igreja dentre essas 7 igrejas, fiel a Deus. E eu estava pensando sobre essas coisas, na verdade, já tem algum tempo, desde o dia em que sepultamos a nossa mãe, que o Senhor tem colocado uma palavra de exortação no meu coração. E eu disse ao Senhor: Pai, eis-me aqui, se é sobre isso que o Senhor quer que eu fale, então, enquanto eu tiver fôlego de vida, é sobre isso que eu vou falar. Sabe, queridos, quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos Ele como nosso Senhor. Você não tem mais domínio sobre a sua vida. Se assim, você recebeu a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E sabe, eu fiquei pensando sobre fidelidade, eu fiquei pensando sobre obediência, eu fiquei pensando sobre graça, eu fiquei pensando sobre uma vida próspera, um chamado sendo expandido, treinado. E eu me lembrei dessa igreja de Filadélfia. Aqui diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Santo e verdadeiro, queridos, é Jesus e a sua palavra. E ele diz: o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Muitas vezes nós entramos em algumas ciladas, porque não estamos seguindo a direção do Espírito. Mas eu quero te dizer que, assim como Jesus, Deus e toda a Trindade, não é pego de surpresa em absolutamente nada, eu quero te dizer que você e eu, como filho de Deus, nós também não somos pegos de surpresa em nada. Muitas vezes o Senhor está nos instruindo através da sua palavra e através de louvores e através de orações que nós estamos mudando de estações. Na verdade, o homem, ele não nasceu para permanecer em uma estação. Você nasce, se torna um bebê, depois você cresce, se torna uma criança, depois um adolescente e um adulto. Vivemos estações nas nossas vidas. Assim como vivemos estações naturais, o Senhor nos traz a visão de estações espirituais. E nós precisamos aprender pelo Espírito a discernir o tempo dessas estações. E aqui vem dizendo assim, verso 8: sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem às sinagogas de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecer que eu amo vocês. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pelo Espírito. A igreja de Jesus está entrando em uma estação de restituições e de indenizações.
Tudo aquilo que Satanás, durante todos esses anos, nos momentos de desconhecimento, de ignorância, o Senhor vai restituir nessa nova estação. Tudo aquilo que um dia, pela ignorância, você deu a Satanás, Deus, nessa última estação, vai multiplicar, vai restituir e vai indenizar todos que estão com o coração alinhado ao Senhor. Essa igreja de Filadélfia, ela foi conhecida como a igreja de fidelidade ao Senhor. E ele vem dizendo aqui, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu os protegerei de grande tempo de provação, que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. E ele diz no verso 11, venham em breve, apeguem-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele não está falando dos seus bens, ele não está falando das suas finanças, ele não está falando do seu intelecto, ele não está falando da sua sabedoria natural. Ele está falando daquilo que é mais precioso para Deus, que é Jesus. Agora, deixa eu te trazer aqui 3 chaves importantes, as quais esta igreja de Filadélfia foi exaltada por Jesus, porque ela foi considerada uma igreja fiel. 3 chaves nessa mudança de estação. A primeira chave está aqui diante dos nossos olhos. No verso 8, diz, eu sei de tudo o que você faz. Diga, Deus sabe de tudo o que eu faço. E não somente o que você faz, mas o que você pensa. Aleluia. Por isso a importância de nós estarmos congregando. Por isso a importância de nós estarmos ouvindo exortações, por mais que a nossa carne ela grite, por mais que a nossa alma esteja entristecida, nós precisamos nos mover para que o favor de Deus venha sobre a nossa casa, para que o favor de Deus venha sobre as nossas finanças, para que o favor de Deus venha sobre os nossos relacionamentos. Porque Deus é o maior interessado que você cresça. Ele vem buscar uma igreja irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Queridos, se não fosse importante, não estaria escrito. Existem muitas coisas que nós precisamos fazer nesses dias. E a primeira chave para nós conseguirmos ativar essa estação ou entrar nessa estação, amados, é exatamente o que está escrito aqui. Obedecer à palavra. Segunda ativação, não negar o nome de Jesus. Talvez você esteja pensando, mas eu sou crente, nasci de novo. Creio em Jesus, já confessei a Ele como meu Senhor e como meu Salvador. Como eu posso negar a Ele? Se você confessou a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, então você não é dono mais de você mesmo. As suas decisões, as suas atitudes, o seu falar, o seu modo de agir, o seu modo de viver, precisa estar alinhado com aquilo que Deus, Jesus e toda a Trindade quer para você. Porque se eu não estiver alinhada, se eu não estiver, na verdade, se eu não permitir que Ele seja o meu Senhor em todas as áreas da minha vida, porque Ele vem buscar uma igreja irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Queridos, existem áreas das nossas vidas que ainda precisam ser lapidadas por esta palavra. E eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Nós estamos em um crescimento, nós estamos evoluindo para uma perfeição em Deus.
Se você concorda que a palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que divide alma, corpo e espírito, e que ela é a única capaz de trazer à tona os seus sentimentos, então você precisa se dobrar diante desta palavra, porque se você não se dobra e não deixa o Senhor ser o Senhor nessa área que precisa ser lapidada, então você está negando o nome de Jesus. Foi isso que Jesus trouxe para mim, o Espírito Santo. Ele disse: fale ao meu povo que chegou o tempo de uma última estação, de uma grande estação, onde eu restituirei, onde eu trarei indenizações, eu multiplicarei, eu trarei frutificação em todas as áreas da vida de cada um deles. Mas para isso eu preciso me submeter e reconhecer diante de Deus e diante dos homens que verdadeiramente Ele é o meu Senhor. Porque se fosse somente para salvar-nos, e me perdoe pelo somente, nós creríamos em Jesus e subiríamos aos céus. Eu sei que existem casos a caso, porque eu conheço pessoas que serviu anos a Satanás. E de repente chegou a revelação, creu em Jesus de todo o seu coração, confessando com a sua boca e foi promovido aos céus. Porque na verdade é Deus quem conhece os nossos corações. A palavra diz que é melhor que o corpo seja entregue a Satanás para que o seu espírito seja salvo no último dia. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele está interessado no seu espírito. Ele está interessado na sua vida. Ele não quer que nenhum de nós, ou mesmo aqueles que estão lá fora, venham a padecer ou venham a morrer e ir para o inferno. É por isso que nós precisamos estar atentos nesses dias, sermos sensíveis, porque as oportunidades, queridos, as portas abertas para que nós venhamos a desenvolver o nosso chamado aqui nesta terra, elas não estão abertas, elas estão escancaradas. Porque a palavra de Deus nos traz a lucidez que os campos já estão brancos. Existem pessoas que estão facinho. O que nós precisamos é acordar para esse tempo de nascimento, de salvação. Terceira ativação, ou chave, da forma que você quiser que eu fale. Perseverar. A palavra aqui diz que aquela igreja de Filadélfia, ela perseverou. Está escrito, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Quem deu ordem àquela igreja para perseverar? Jesus. Por isso que nós nos tornamos homens e mulheres indesculpáveis diante de tamanha sabedoria. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa, toda a habilidade, em nome de Jesus, ouça isso, toda a habilidade que você precisa no reino espiritual já está dentro de você. Toda a habilidade. Então, obedecer à palavra, perseverar até o fim e não negar o nome todo de Jesus são chaves para nós entrarmos nessa última e grande estação. E deixa eu só te lembrar uma coisa, Deus não tem filhos prediletos. Amém? Ele trata todos de igual forma. Eu não sei você, mas o Senhor tem falado comigo sobre uma aceleração nesses dias. Uma aceleração incomum. Uma aceleração onde milagres eles vão pipocar. Milagres darão origem à salvação de muitos que são incrédulos. Milagres ativarão salvação em casa de pessoas incrédulas.
Porque nós não precisamos ver. Mas nós seguiremos com esse testemunho. Não foi assim que nós lemos lá em Salmo 116? O que posso fazer ao Senhor por tamanha bênção? Permanecer com o cálice da salvação erguido até o meu último fôlego de vida, diante de Deus e diante dos homens. Ah, mas Deus sabe o meu coração. Se você não for testemunha por onde você passar, tem algo muito errado. Nós nascemos para frutificar, para dar bons frutos. Os filhos de Deus, eles andam na verdade. Assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles velam para cumprir esta palavra, assim deve ser nós. Estudarmos a palavra, ouvirmos a palavra e colocarmos em prática essa palavra. Mas é só se nós quisermos. Porque nem isso ele nos obriga. Ele simplesmente nos ensina, nos exorta e ele nos dá o caminho para nós seguirmos adiante. Amém, queridos? E ele diz aqui, apeguem-se ao que você tem. Apegar-se ao que nós temos é o nosso bem mais precioso, que é Jesus. Ele não está falando de bens, ele não está falando de posições sociais, ele não está falando do seu salário, ele não está falando das suas empresas, ele não está falando do seu intelecto, ele está falando daquilo que você tem de mais precioso, que é a salvação. Ele está dizendo, apegue-se a essa salvação, apegue-se a esta palavra. Porque quando todas essas coisas chegarem, este grande tempo de provação que vai acontecer na terra, porque ele está dizendo, eu estou indo em breve. Aleluia. Ele está vindo em breve buscar uma igreja irrepreensível, queridos, no espírito, na alma e no corpo. Eu quero que você vá lá para 1 Tessalonicenses. Aleluia. Deus é bom. Você crê o que está escrito aqui na palavra? Então vamos ler aqui. Aleluia. Deus é fiel. Ele é poderoso, amados. Verso 13. 1 Tessalonicenses 4, acho que nós vamos terminar com isso. Está escrito aqui assim, a partir do verso 13. Agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Você crê? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Você crê? Aleluia. Isso já é motivo de nós nos alegrarmos. Queridos, está tudo bem. Você não necessariamente pode ter um sorriso de Gênesis e Apocalipse, mas essa alegria precisa estar dentro de você. Você não precisa imitar outro correndo, outro gritando, outro se ajoelhando, mas essa alegria precisa estar dentro de você. Amém? E está tudo bem. Porque o homem pode até julgar o homem, mas Deus é o nosso justo juiz. Eu conheço as suas obras. Eu conheço aquilo que você faz. Não foi assim que estava escrito lá em Apocalipse para aquela igreja fiel e obediente? Diga, eu sou fiel. Diga, eu sou obediente. Aleluia. Aleluia. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo, esse descerá do céu,
como um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque de trombeta de Deus. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa trombeta está quase soando. Não é Jesus que vai gritar, ele vai dar ordem para que você obedeça. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você voltar aqui para o capítulo 2, você vai ver que Jesus está exortando os seus discípulos, dizendo, ei, está chegando o tempo. O tempo de quê, Jesus? O tempo de todas as coisas pelas quais eu fui chamado a acontecer. E ele diz, ei, fiquem preparados. Não fique como aquelas 5 virgens que, embora estivessem descansando, elas não estavam preparadas. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós podemos descansar no Senhor, mas estarmos preparados. Porque se você pegar lá em Mateus, eu não quero ler esse texto, só para nós ganharmos um pouco mais de tempo, a palavra diz que existiam ali 10 virgens e ambas estavam com os seus azeites, ambas estavam dormindo. Então você pode descansar, mas preparada. Aqui diz que quando essa trombeta de Deus soar, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com ele nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Nós já estamos nele, mas as angústias, as aflições que nós lemos lá em Salmo 116, vai cessar, queridos. E diz aqui que nós viveremos eternamente com ele. Mas eu gosto do verso 18 e eu quero terminar com isso. Aqui diz assim, portanto, ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, todas as vezes que você estiver lendo Bíblia, e na Bíblia tiver, portanto, mas, porém, você preste atenção, porque está trazendo algo muito poderoso da parte de Deus. E ele diz, portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Olha o verso 9 do capítulo 5, diz assim, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Verso 10 diz, Cristo morreu por nós, para que estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com ele para sempre. Olha o verso 11. Aqui ele completa o que lemos. E ele diz, portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. O primeiro verso diz, animem uns aos outros. Ele termina esse verso dizendo, edifique uns aos outros. Sabe, queridos, isso me traz a visão de que eu posso até animar com palmas. Eu posso até animar com grandes louvores. Eu posso, não me queira mal, amém, queridos? Eu estou sendo guiada pelo Espírito. Eu posso até vir até aqui à frente, pular e me divertir. Eu estou animando as pessoas a fazerem aquilo que eu estou fazendo. Mas quando ele diz, edifique-os, é quando você passa a ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Uma vida que, muitas vezes, sem palavras, você está edificando a vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós temos um projeto chamado Academia de Virtudes e eu faço isso lá dentro da minha casa, a casa de chá. E a gente faz aqueles movimentos lá e eu vejo que alguns clientes estão lá observando o que está acontecendo. E aconteceu algo muito interessante essa semana. Uma cliente nossa, que já fez 3 festas conosco, lá, tanto no Garden como na casa de chá,
ela veio, viu aquele movimento e ela convidou eu e a Yara para tomarmos um café na casa dela. Ela casou tem 6 anos, teve o bebezinho dela agora, chamado Joia, uma menininha linda. E por muitas vezes ela estava nos cercando, venha tomar café, venha tomar café. E aí acabou dando certo, eu fui tomar café na casa dela. Tomamos café, brincamos um pouco com aquela bebê, e eu vi que ela estava querendo me perguntar algo sobre o projeto. E no finalzinho ela disse, Duda, eu queria conhecer um pouco daquilo que você faz ali dentro da casa de chá e tal. Eu falei, você está falando da Academia de Virtudes? Ela disse, eu acho que é isso daí mesmo e tal. Se você quiser entrar lá no nosso estudo sobre provérbios, eu posso colocar você no grupo. E aí ela disse, eu quero. Eu falei, tá bom. Abraçamos ali, nos beijamos e fui embora. Quando eu cheguei em casa, tive alguns afazeres e acabei não fazendo aquilo que eu havia dito a ela que faria. Quando foi 5h15 da manhã, ela ligou no meu celular. E ela disse assim, Duda, você esqueceu de mim. E eu disse, não, eu não esqueci, eu vou te colocar agora. E ela participou desse estudo de provérbios que a gente faz às 6 horas da manhã e às 21 horas toda quarta-feira. E quando terminou tudo, ela me escreveu e ela disse assim, eu queria que você me passasse o nome daquele livro que vocês estão estudando, porque eu tenho no meu coração de criar a minha filha estudando esses livros. E eu disse, me deu a impressão de que ela não sabia que o livro de Provérbios estava na Bíblia. E eu fiquei chocada com isso. Porque muitas vezes nós estamos aqui dentro e nós não estamos com os olhos para as pessoas que estão lá fora. Existem muitas coisas a serem feitas. Amém, igreja? Quando o Senhor diz na sua palavra que Ele liberou dons, não foi somente para aqueles que estão dentro dos 5 dons ministeriais. O dom de Deus, ele foi colocado dentro de nós quando nós nascemos de novo. Amém, queridos? E sabe, nós estamos vivendo em dias muito estranhos, onde as pessoas elas estão perdendo o amor um para com o outro. Estão muito egoístas, procurando resolver mais as suas coisas, ao invés de ajudar ou de fazer aquilo que de fato nós fomos chamados para fazer. Sabe, todos vocês sabem que nós sepultamos a nossa mãe tem mais ou menos 1 mês, e nós estamos alegres, porque nós sabemos que ela está em um lugar muito melhor do que nós. Essa é a certeza da nossa esperança. Amém? Mas tem algo que eu quero compartilhar com você. Se o louvor puder subir, vamos dar continuidade, ficar dentro do horário. No sábado, o meu cunhado me levou até a delegacia e nós fomos até o IML para solicitar a retirada do corpo da minha mãe do hospital particular, do Santa Lúcia. Santa Lúcia, né? Acho que é isso mesmo. E nós nos deparamos, eu e meu cunhado, com uma situação. Eles disseram que não poderia ser de imediato porque eles tinham quase 10 ocorrências na nossa frente. E pela lei, eles teriam que pegar primeiro os corpos de rua, para depois buscar no hospital. Nós tivemos toda a paciência, a tolerância e fomos embora para casa. Só que no domingo eu voltei lá com a minha filha. E eu disse, eu vou insistir com eles, porque já estamos há 20 dias na UTI, tantas situações, é necessário que a gente agilize isso. E, para minha surpresa, quando eu falei com o agente, ele disse assim, olha, ontem nós tínhamos 10, hoje nós temos 30. E eu olhei para aquilo e eu disse, mas se o senhor puder nos ajudar, eu te agradeço, porque precisa desse trâmite para que então eu pudesse ir atrás das outras coisas. Mas eu saí de lá, queridos, pensativa. E ao ler essa palavra hoje, veio isso no meu coração. Salmo 116 diz, o que podemos fazer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado? Ele nos deu tudo, nós já saímos da morte, saímos do inferno, estávamos fadados a ir para o inferno e hoje nós temos a vida reinando em nós.
Nós não vamos reinar depois do arrebatamento, nós já reinamos aqui. A palavra diz que tudo aquilo que está dentro de nós é da parte de Deus. E o seu sangue não é o seu sangue, mas é o sangue de Jesus. Vou dizer de novo porque eu preciso que você se alegre. Vai dar certo, Rafael? Glória a Deus. Eu estava sentada ali e veio uma nota. Profeta é assim. Ainda bem que a gente tem bons colaboradores, né, pastor? Homens cheios da palavra, ávidos, vitoriosos, prontos para servir. E aquilo me chateou. Não por causa da demora. Mas eu pensei, tá bom? Aonde está a igreja? Porque os 10, 15 minutos que eu fiquei lá insistindo, né, com paciência, porque nós temos o fruto do Espírito, eu ouvi algumas coisas. A maioria daqueles homicídios era feminicídio e suicídio. Você tem ideia do que é isso? Aí eu te pergunto, se todos nós que nascemos de novo temos chamado em Deus, porque o seu primeiro chamado não está dentro dos 5 dons ministeriais. Aquele que está buscando o chamado dentro dos 5 dons ministeriais e está com birrinha porque ainda não achou, não vai achar nunca. Porque o seu primeiro chamado é servir a Deus, honrando a Ele com essa palavra. É por isso que veio no meu coração, o que eu posso fazer para o Senhor? De que forma que eu posso agradá-lo por tudo aquilo que Ele me deu? Levantando o cálice da salvação. Não somente diante de Deus, mas diante dos homens. Eu preciso ser testemunha. A palavra diz que eu sou sal da terra, eu sou luz, eu sou vitrine. As pessoas vão olhar para mim e elas vão desejar o que nós temos. Assim como aconteceu com essa moça. Ela disse, eu preciso disso. Porque agora eu tenho uma filha que saiu de dentro de mim. Eu não quero que a minha filha experimente dessas coisas lá fora. É um ímpio que não tem a Cristo. Uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa de bom caráter, mas uma pessoa que, se não receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, vai para o inferno. Sim ou não, queridos? Essa é a realidade desta nova estação. Ei, essa nova estação, ela vem com uma porta aberta. Essa porta aberta, queridos, é uma porta para mim e para você. E quando eu estava sentada ali, o Senhor falou comigo. Existe uma música chamada Portas Abertas. E eu quero pedir permissão ao pastor que a gente cante essa música. Mas eu quero que você não somente cante na sua mente. Eu não quero que você cante na sua carne. Eu quero que você cante no seu espírito. Porque a letra dessa música diz assim: vou avançar porque chegou o tempo. Meu Deus honrará a minha fé. Enquanto eu me movimento, Deus guiará os meus pés. Renunciarei ao que for preciso. Portas abertas eu vou viver, e o seu favor estará sobre mim. Vou avançar e me movimentar em direção às promessas de Deus. Amém, amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A promessa de Deus para a sua vida é você e a sua casa. A promessa para a sua vida é você e seus amigos. A promessa para a sua casa é você e todas as pessoas que passarem perto de você, porque nós somos os semeadores desta palavra. Quem dará o crescimento no tempo certo é o Senhor. Nós não temos que nos preocupar com colheitas. A palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para plantar. Nós vamos plantar com palavras, nós vamos plantar com atitudes, nós vamos plantar, queridos, porque é chegada a hora de um grande avivamento. Amém. E eu queria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse finalizar cantando essa música. Eu quero que você cante mesmo. Responda ao Senhor o que você faria diante de Deus para agradá-lo. Ei, é chegado um tempo de uma nova estação recheada
recheada de multiplicação, uma estação recheada de restituições, uma estação recheada de toda a provisão de Deus. Se é cura que você precisa, é cura que você vai receber. Se é restituição financeira, é o que você vai receber. Ei, se mova em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos cantar. Portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar, me movimentar em direção às promessas. Obrigado, Jesus. Vou avançar, chegou o tempo. Meu Deus honrará a minha fé. Enquanto eu me movimento, eu sei Ele guiará os meus pés. Renunciarei ao que for preciso. Portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar e movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar e movimentar em direção às promessas. Aleluia! Vou avançar, chegou o tempo. Meu Deus honrará a minha fé. Enquanto eu me movimento, eu sei Ele que meu, ó Deus, renunciarei ao que for preciso. Portas abertas eu vou viver, O seu favor está sobre mim. vou avançar e movimentar em direção às promessas. Portas abertas eu vou viver, o seu favor está sobre mim. Vou avançar e movimentar Em direção às promessas. vou. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Em direção às promessas.